Agora, Cacito, vamos falar aqui desse triunfo tricolor, né? O Bahia, tem feito já uma campanha histórica, né? E dentro de toda a campanha, né, mesmo dos principais times, os que estão brigando lá em cima, é natural a gente ver alguma oscilação, né? E diante das últimas apresentações, somados aos últimos resultados, aí a gente pode incluir também a dificuldade para eliminar o Retrô e chegar nas quartas de final da Copa do Brasil pela 10ª vez, né? Ficou ali para parte da torcida aquele sentimento, pô, será que o trem está saindo do trilho? Será que tem alguma coisa errada? Será que tem algum chiado? Será que a harmonia tá faltando um pouco de sintonia? E vem aí esse resultado contra o Corinthians, que talvez ele seja a resposta, né, para essas perguntas que o torcedor um pouco mais desconfiado podia estar começando a se fazer, Cássio. Celso, eu vou lhe dizer que hoje, especificamente, talvez eu incomode assim, o torcedor do Bahia que está consumindo aqui no êxtase do resultado. E eu vou dizer que eu vou incomodar e vou ouvir ou ler talvez algumas críticas, mas eu vou compreendê-las, né? O sentimento é um sentimento de celebração. E eu começo, inclusive, dizendo, Celso, que dentro da análise que você trouxe agora nessa introdução, pouco temos dentro da análise a celebrar. Sim. Do ponto de vista de resposta técnica, o Bahia seguiu devendo. Né? Certo. O Bahia fez um jogo no primeiro tempo desastroso. Eu diria desastroso. Porque o futebol ele é um negócio louco, né? O Bahia faz o primeiro tempo desastroso, é justamente quando o Bahia vence por 2-1. E aí a gente pode entrar nos detalhes do jogo já, mas um aspecto é muito importante ser ressaltado. Se tem uma coisa que eu admiro nos clubes de primeira prateleira do futebol, inclusive futebol internacional, é a capacidade de tirar resultado, mesmo quando você não joga bem. Exato. A capacidade que você tem de... não tem um jogo, mas tem um resultado. O jogo foi difícil. Fui lá e ganhei de 1-0, né? Ganhou de 1-0. Não jogou bem. Vai chegar alguém e vai dizer assim, esse é o 4º lugar do campeonato. Esse é o 4º lugar do campeonato. Quantas vezes acompanhei aqui em Salvador e também pela própria Rádio Sociedade, trabalhando ou assistindo, o Bahia, melhor em campo, ser derrotado. E a gente vir com um troféu igual para igual. Olhando, porra, esse time não tem isso tudo, mas tá lá em cima na tabela, mas chegou aqui em Salvador, ganhou. Essas coisas acontecem. E em determinado momento eu passei a invejar esse time. Por que a gente chama que o Palmeiras é o time do pacto? Brinca com isso. Quantas vezes o Palmeiras não joga nada e sai com 3 pontos da peleja? A gente viu Flamengo em alguns momentos com isso também. O Flamengo tem um pouco mais de plástica no seu jogo. Mas assim, muitas vezes o Flamengo joga menos do que o status propõe, sugere. E eu acho que esse estágio que o Bahia ainda não alcançou, o Bahia pode estar na direção de alcançar. Hoje foi um jogo assim. O Bahia conseguiu vencer o jogo que não jogou bem. Isso é muito bom. O que eu não jogar bem é algo que precisa ser trabalhado, precisa continuar a ser buscado. Mas é muito melhor você buscar, reconhecer, inclusive, os problemas do time. Um ponto, né? Com resultado. 18 jogos no campeonato, o Bahia tem 33 pontos. É ponto. É ponto, muito ponto, Celso. Então, fale não. Isso é algo que precisa ser enaltecido. E é lógico que, durante a análise, a gente vai destacar os problemas do Bahia, talvez algumas cobranças que o Bahia precisa resolver. Mas eu não vou, em momento nenhum, colocar dentro dessa análise um porém
para o sentimento do torcedor que está comemorando o resultado. Até porque esse jogo ainda teve um outro componente, que foi a nota vergonhosa, aquele faniquito institucional do Corinthians, que perdeu um jogador por sua incompetência. E não porque o Bahia virou um clube perverso e antiético. E o Corinthians jogou para a torcida e teve gente ecoando, né, esse discurso do Corinthians. E é engraçado, eu vou até falar um pouco sobre isso, porque isso acabou alimentando um pouco da rivalidade do jogo, nem tanto entre os atletas, mas acho que entre as instituições. O Bahia não pegou um jogador que repassou para os outros clubes do Grupo City desde que virou SAF. Um jogador desse destaque. O Bahia só repassou quando foi bomba, Diego Rosa. Até Kaique, quando foi lá jogar, ele saiu do Bahia machucado. Não saiu do Bahia, porque... Mas se criou uma narrativa e se sustentou a narrativa de que o Bahia estava pegando o menino para repassar. Nem a legislação permite que o menino vá antes dos 18 anos para ir embora. Eu acho, meu lindo, que esse assunto, ele pede um debate, né? Talvez ele peça um debate. Pede. Né? Eu não vou me alongar nele, não. Eu queria só dizer o seguinte, rapidamente aqui. Primeiro, eu gravei um conteúdo aqui, 45 minutos, com o Ravel também, onde a gente analisa. Gostei. Justamente isso. E a gente foi nessa linha, né? De que me parece muito mais, né, um moído de alguém que está sentindo na pele algo que se acostumou a fazer com os outros absolutamente como praxe, né? E do que qualquer outra coisa. Mas claro que o desenho da estrutura permite que você faça esse tipo de questionamento, né? Tipo, não, será que não está, sei lá, burlando, né, algum tipo de legislação de proteção para entregar o jogador para o Grupo City? Será? Velho, veja, não dá para saber. O que eu posso afirmar é o seguinte: pelo que a gente viu de movimento até agora, não tem absolutamente nada de errado que o Bahia fez. Nada. Tipo, esse cenário, sendo bem sincero também, esse cenário de se com 18 anos esse menino assinar com o Manchester City, for direto para o Manchester City, certo? Porque estourou no Bahia e porque brilhou e deu continuidade à expectativa que tinha sobre o futebol e a evolução do futebol dele, né? Se isso acontecer, o que você vai contestar também pelo que a gente tem de regulação no futebol atual? Você vai questionar o fato de o Bahia pertencer a esse ecossistema do Grupo City, aí a gente vai questionar o modelo de SAF, né? Eu tenho muita dificuldade, sabe? Eu acho. Por isso que eu falei que esse tema até pode pedir um debate a mais, né? Pode pedir, mas pelo que eu tenho aqui de pragmatismo, velho, para mim parece muito mais moído. Eu concordo com você plenamente. Acho, inclusive, que é ótimo quando situações provocam reflexões sobre as regras e os regulamentos. Eu acho que isso é importante mesmo, de verdade. O que eu não consigo me conformar é porque eu percebo o que está, de fato, mobilizando essa reação. Sim, pronto, perfeito. É isso aí você já fica impaciente, sabe? Eu já fico impaciente. Exato. Então, o Bahia ficou impaciente com isso. A torcida do Bahia ficou impaciente com isso. Quem não é nem Bahia, nem Corinthians, e percebe, mas é nordestino, por exemplo, ficou impaciente com isso. Então, esse componente, ele foi para o jogo, e eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que eu não vou aqui pegar esse resultado, com todo esse contexto envolvido, e reduzi-lo à performance ruim do Bahia. Não vou. O contexto era um contexto em que esse resultado traria muitos significados. Foi importante em muitos aspectos. Mas, a partir do momento que eu entrar na análise do jogo, eu vou ser duro com o Bahia, não para que o resultado seja
questionado, vou até brincar, como eu botei no final de um comentário bem texto, o resultado foi lícito e moral. Dessa vez não tem direito à apelação à FIFA e CBF, sabe? Sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que fazer o papel de uma análise. E é muito difícil, assim, fazer uma análise crítica, prioritariamente crítica à performance de um time que vence um resultado em um contexto tão importante e que dê tanto motivo para o torcedor celebrar. Mas nós vamos fazer isso, e eu vou pedir licença ao torcedor do Bahia para que ele não encare isso como um cerceamento, de alguma forma, a alegria de comemorar o resultado, ou o direito de comemorar o resultado, porque eu comemorei, vou comemorar, e eu acho que todo mundo tem que comemorar. Mas na hora que a gente vai para uma análise, a gente precisa, ao máximo, trabalhar a desassociação do sentimento, do resultado, ao que for o jogo. Porque eu acho que aí é que entra o gostoso do futebol. É a gente poder trazer o contexto e entender que isso é possível. Que isso, inclusive, é muito pertinente a times que estão lá em cima o tempo todo. E a gente, quem sabe, pode começar a contar essa história mais vezes acompanhando o Bahia. Então, Celso, quando o Bahia começa o jogo fazendo 1-0, não tinha dado tempo sequer de saber se o Bahia estava jogando bem. 2 minutos, né? Um minuto para 2 minutos, 1-0 o gol de Michel Araújo. E a minha perspectiva é que o Bahia fosse reagir, por quê? Bem, porque o Bahia não tinha o Everton Ribeiro. O substituto, o Michel Araújo, estava sugerindo ali que o Bahia fosse ter um jogo mais físico, mas também vertical, mais agudo. E a primeira resposta foi maravilhosa, né? O Michel Araújo chutou e fez o gol. Depois vou até falar da arbitragem, tá? A arbitragem, para mim, era um ponto de muita atenção e preocupação, e, na minha opinião, foi bem em todos os lances cruciais. As faltinhas besta em garro, né, que é do Zero e Vezeiro, a gente pode até questionar e falar da arbitragem. Mas os lances cruciais, o Zanovelli e o Rafael Traz, quem diria, eu vou dizer isso, foram muito bem. Mas vamos chegar lá. O Bahia faz 1-0, Celso, e não tinha dado tempo de saber se o Bahia estava bem. Mas com 4 minutos já estava me assustando. Porque o Bahia entrou num barata voa. O Corinthians fez um jogo sem seus principais jogadores, em especial de frente, né? Não tinha um Carrillo no meio campo, não tinha o Romero, não tinha o Memphis e o Uri Alberto. Os caras que talvez se estivessem em campo, o Bahia não sobrevivia. Não sobreviveria no placar. Porque o Bahia foi muito amassado, velho. O Bahia foi um time muito desconectado no primeiro tempo. Não pegou segunda bola, não gostou da bola. A marcação-pressão do Corinthians sufocou o Bahia. E o Ronaldo estava em uma noite especialmente caótica. Com 4 minutos, o Garro bate aquela bola entre as pernas do Ronaldo e empata o jogo. Aí, tá mudo, meu craque. É muita insegurança, né, velho, nesse gol. Demais. É muita insegurança. Eu tenho para mim que o Ronaldo, ele na noite de hoje, ele não só tem os problemas técnicos comuns a ele. Ele hoje teve também os problemas emocionais de um goleiro que está vivendo a má fase. Porque ele não estava com nada, nenhum gesto técnico confiável. E aí ele toma aquele gol, é salvo, foi bem anulado. Já vai eu de novo para o combo Zanovelli Trace, porque o Kaique do Corinthians leva a bola com a mão. E o Bahia teve a oportunidade de respirar. Respirou? Não. O Corinthians seguiu com o Matheus Bidu e Mateuzinho dentro dos jogadores do Bahia, sem uma alternativa para sair. E aí vai uma crítica. O Bahia, ele é um time muito técnico, ele não é um time de força física. A cabeça de área do Bahia é uma cabeça de área mais técnica do que de imposição. Caio Alexandre, por exemplo, hoje foi um jogo muito ruim. Mas o Bahia entrou em campo hoje com Kaique e Ademir. Como é que o Bahia não tem uma saída em bola longa, minha gente? Como é que o Bahia não tem uma alternativa? Se você está jogando com o time adversário todo dentro do seu campo, não permite a sua saída de bola de pé em pé, sufoca com os laterais dentro do campo ofensivo. A linha de 3, o Corinthians fez uma linha de 3 com Ranieri na esquerda cobrindo o Bidu, o André Ramalho na direita cobrindo o Mateuzinho, o Gustavo Henrique na frente e os caras dentro do Bahia. Força no Ademir, velho.
Força no William José fazer pivô. Tinham 3 jogadores de frente no Bahia. Lá na frente, né? O Bahia parecia um time que só tinha uma nota. Então, isso precisa ser trabalhado, discutido, debatido. No momento está tudo lindo, pô. A campanha do Bahia é maravilhosa. Mas a gente não pode, simplesmente pelo resultado, deixar de apontar aspectos que precisam melhorar para que essa campanha maravilhosa vire uma celebração e não uma frustração. O Bahia fez o primeiro tempo tenebroso, não saiu a esse formato. Uma única vez o Kaique recebeu a bola de costas, acionou o Ademir no 1 contra 1 conseguiu criar uma dificuldade ali para o Hugo. Foi a segunda finalização do Bahia no jogo. Mas o Bahia seguiu cedendo ao Corinthians. Além de não conseguir jogar, o Bahia deixou bola viva. O Bahia, não sei se estava com medo de arbitragem ou que diabo foi, não conseguia ir para o choque, não conseguia negar espaço. E o Corinthians foi criando. E a sorte do Bahia é que era o Guinegão e o Kaique hoje. Não tinha o Memphis e o Yuri Alberto. Aí, algum momento, o caldo ia entornar. E o Ronaldo falhou e o Guinegão empatou. Aquele gol, ele teve um lance muito difícil para a arbitragem. Porque, de fato, na segunda bola, de novo, que o Bahia não pegou, porque teve chute do Bidon, chute do Kaique, chute do Garro, tudo na entrada da área. Quando a bola vai para a entrada da área, de novo, e o Bahia não pega a segunda bola, e o zagueiro do Bahia, se não me engano, foi o Mingo, rebate para cima, e o Ronaldo vai atacar. Na hora que o jogador do Corinthians finaliza, o Guinegão estava impedido, de fato. Podemos questionar se ele atrapalhou o Ronaldo. Para mim, não o suficiente. O Ronaldo vai disputar a bola. Quando o Ronaldo vai disputar a bola, começa o segundo lance. E aí o árbitro percebeu que a linha do impedimento deixou ali o jogador do Corinthians em condição. Nada disso teria acontecido se o Ronaldo fizesse o básico, que era acertar a bola, cara. Rapidinho, um segundo. Tranquilo. Mas realmente impressionante. Porque eu estou no estúdio da rádio aqui, nosso querido Anderson chegou e foi retomando aqui toda o retorno geral da rádio. Eu pedi para a gente não vazar. Então, nada disso teria acontecido se o Ronaldo fizesse o básico, que é você jogar aquela bola para longe. Não fez, a bola ficou viva e o Bahia conseguiu aquilo que estava buscando, tomar o gol de empate. Não estava jogando nada. Mas aí o futebol é esse danado, rapaz. Futebol é danado. Na saída, foram 8 minutos quase, com essa agonia aí de VAR do lance do gol do Corinthians. Na saída de bola, a bola fica com o Jean Lucas, ele lança pro Kaique, viu o Mateuzinho com uma carreta desgovernada, derruba o jogador do Bahia. Pênalti. Bem marcado pelo Zé Velho. Cai do céu, cara. O Celcinho, o Bahia... Devolveu o fôlego, né, velho? Não ficou 1 minuto no empate. O jogo todo transcorreu com o Bahia em vantagem. Começou, o Bahia fez 1-0 com 1 minuto. Tomou um empate, 1 minuto depois, o Bahia botou 2-1. Isso é uma coisa, assim, extraordinária de acontecer. Não, muito, muito. Aí o Bahia faz o 2-1, o William José bate bem. E o Bahia segue jogando mal. Por que segue? Porque o gol foi aos 40, mas fomos até os 60, irmão. Foram 59 minutos e alguma coisa de primeiro tempo, com tanta paralisação, toda hora. Depois o David Duarte caiu, sentiu. Foi um Deus nos acuda. E o Bahia vai para o intervalo com aquela sensação. Se não tirar Ronaldo, se não mexer no time, tirar Kaique, tirar Caio Alexandre, o empate ele é questão de tempo. E essa era a sensação muito clara, tanto que o intervalo foi aquele alívio, vamos ver quanto tempo isso vai sustentar. O Bahia volta para o segundo tempo ainda muito mal com a bola no pé. O Corinthians ainda muito incisivo com a marcação pós-perda. Mas o Bahia teve uma mudança positiva. 2. Primeira, o Ronaldo voltou mais confiante. Não sei qual foi a conversa, mas sei que no início do segundo tempo, ali aos 10, o Gustavo Henrique, que é zagueiro, chega livre, cabeceia livre, ela vai no chão e o Ronaldo encaixa. Defesa difícil.
E ali, falei, oi, viradinha de chave. Opa! Né? E o Bahia negou menos espaços ao Corinthians. Apesar de eu descrever aqui uma finalização, o Corinthians ficou com a bola o tempo todo no segundo tempo e criou pouco. Por tanto de bola que teve. E principalmente por tanto de espaço que o Bahia deu no primeiro tempo. E aí, ainda assim, era um jogo ruim do Bahia, ainda assim era um Corinthians melhor, ainda assim, a sensação de que o resultado não ia se manter estava grande. Eu só comecei, Celso, a imaginar que o resultado poderia realmente ficar no 2-1 ou o Bahia até ampliar, claro, ainda considerando a possibilidade também do Corinthians fazer um gol, mas para mim a única possibilidade de gol sair era do Corinthians. E isso mudou a partir de uma substituição do Dorival Júnior. Uma substituição dupla que ele fez ali no segundo tempo, aos 20. Ele tira o Breno Bidon e o Guinegão e ele coloca o Vitinho, esse que o Corinthians contratou sem poder contratar. Contratou e correu para regularizar. Entrou. E o Thales Magno também. Ele tirou o Guinegão, ok, talvez estivesse cansado, mas tirar o Breno Bidon do jogo foi tirar o cão de guarda que estava arfando no cangote do Bahia. O meio-campo do Corinthians fez assim, ó, abriu um portal da felicidade. Não à toa, um minuto depois, o Bahia finalizou com o Ademir. E 3 minutos depois finalizou uma com o Kaique e finalizou uma de novo com o Ademir. Então, ou melhor, com o Jean Lucas. O Bahia ganhou espaço, o Bahia começou a ficar com a bola. E o Corinthians começou a ter sinais de cansaço. Natural, porque o Corinthians... Tava tirando em cima direto, né? Meu irmão, uma hora isso aí vai dar um... E aí, o time paulista começou a ir para um bufo-bufo, velho. Bufo-bufo. Cruzamento. David Duarte, que a gente, quando chegar nas avaliações de... Agradeceu, né? Pô, soberano. Ainda assim, os cruzamentos, alguns levaram perigo. E o Ronaldo trabalhou bem. No segundo tempo. Não vou dizer que o Ronaldo não fez o suficiente para limpar os traumas e os problemas causados no primeiro tempo, mas o Ronaldo diminuiu o dano. Eu não tenho dúvida disso. Diminuiu o dano. A cor da bolinha dele seria pior. E aí o Bahia viveu o melhor momento do jogo nos 15 minutos finais. Que foram os minutos em que o Corinthians começou a dar sinal de esgotamento. O Bahia tendo espaço, aí entrou Cauli, entraram o Lúcio, o Thiago. O problema todo é que o banco do Bahia está um desastre, está um drama. Thiago voltou da Copa do Mundo dos Clubes, fez um procedimento, inclusive, mudou até a aerodinâmica. O skin, né? Meu amigo, volte. Volte, porque o futebol ficou antes da Copa do Mundo. Lúcio, muita determinação, muita vontade de fazer dar certo, mas não faz dar certo. E Cauli, porra, bicho, Cauli é uma frustração da zorra, não? É, né? Que é uma lapa de jogador, né, bicho? Joga demais, mas é impressionante como não acerta. Velho. E eles tiveram espaço, esses caras tiveram espaço. X seja feito, a gente vai descer a linha em Kaique, vai descer a linha em Ademir, William José, Caio Alexandre. Mas esses caras não tiveram espaço. Cauli, Lúcio. Tiveram. Thiago. Mas eu diria que foi ainda assim o melhor momento do Bahia na partida, foi justamente nesse trecho final. E aí, com bufo-bufo, com cabeçada, o Bahia conseguiu segurar ali o placar. Um 2-1, assim, bem representativo para a campanha. Cara, o Bahia ganhou 3 vezes seguidas em São Paulo nesse Brasileirão. É muito difícil, velho. É muito difícil isso. São as 3 vitórias fora de casa do Bahia foram em São Paulo, quebrando 2 tabus, assim, hoje até que não foi mais tabu, quem diria, né? Quem te viu, quem te vê, Bahia, porque ganhou do Corinthians lá em 2023 por 5-1, mas esse campeonato o Bahia quebrou o tabu de vencer o Bragantino pela primeira vez em Bragança, não foi no Nabi Abichedi, foi no Cícero Souza, mas venceu, e pela primeira vez venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Pontos valiosos. E isso precisa ir para a mesa, tanto quanto a celebração pelo resultado, em uma semana que o Corinthians virou um adversário com notas de rivalidade
por tudo que aconteceu nos bastidores aí, nas relações institucionais. Mas esse ponto crítico ele vai ficar marcado. E eu percebo pelas reações, pelos comentários, que o Corinthians foi um adversário acessível, que o Bahia poderia vencer com mais tranquilidade se tivesse apresentado um bom futebol. Acho que Everton Ribeiro fez muita falta. Esse gramado bom da Arena Corinthians permite que jogadores que nem ele possam apresentar o seu melhor. Mas o recado final é de celebração, porque não jogar bem e ganhar é algo difícil de fazer também. Jogar bem é difícil, jogar bem e ganhar é difícil. Não jogar bem e ganhar, meu irmão, nossa. É verdade. É verdade. E isso o Bahia conseguiu, essa proeza hoje. Fora de casa? Fora de casa, cara. Imagina, em São Paulo. E aí, só para terminar de fato essa análise inicial, o Paulo César Zanovelli, que me deixou traumatizado nas primeiras arbitragens que eu acompanhei, não só os jogos que eu cobri, nem só os jogos do Bahia. Apesar de ser um para-raio de problema, e continua sendo, porque o primeiro tempo foi caótico, mas as decisões dele foram muito, muito corretas. Que bom, ele não atrapalhou, não dá para dizer que a arbitragem interferiu negativamente no resultado do jogo, não. As decisões importantes ele acertou. Ele e o Rafael Trace, quem diria? Mas eu gosto de ser justo, porque desde o anúncio dele que eu estou lamentando a escalação, e eu preciso reconhecer que a arbitragem foi bem. A arbitragem foi muito melhor que o Bahia. Num jogo que, pelo que você descreveu, foi complicado, né? Foi complicado demais, muito, muito complicado. Ele deixou o Garro, o Rodrigo Garro, apitar o jogo em diversos momentos. Né? Você toca no Garro, o Garro cai. Aí o árbitro vai lá e marca. Mas isso não é exclusividade dele, não. Né? Para mim, eram os lances cruciais que me chamariam mais atenção e ele foi bem. Perfeito. Bom, agora a gente vai finalizar aqui a nossa análise com os desempenhos individuais. Então, meu querido Gabriel Costa pode trazer o campinho. Antes do campinho, só trazer o superchat que a gente recebeu já para fazer essa transição. Nosso querido Accelerator, vrum vrum. Muito feliz com o resultado, mas temos problemas. Primeiro, o Bahia não tem reserva nem para emular Everton Ribeiro. Segundo, o Bahia não consegue desarmar com esse meio-campo titular. Com a entrada de Acevedo, estabilizou. Perfeito. Obrigado, Accelerator. Com isso, você fica à vontade para comentar esse superchat e também para iniciar as nossas análises individuais. Comento, concordo com ele. É uma preocupação. Esse jogador podia ser o Cauli. Não acho que o Cauli tem as mesmas características do Everton Ribeiro, mas o Cauli tem recursos que eu posso chamar assim de extraordinários, se tratando de técnica, que poderiam ser muito úteis ali naquela função, mas o Cauli, a sintonia do Cauli é outra, e aí eu não posso cobrar, até porque quando o Bahia não tem a bola, o Everton Ribeiro, por mais que tenha limitações físicas, o Everton Ribeiro se dedica bastante à recuperação da bola, é um dos principais atributos dele no Bahia. Você sabia que é a recuperação de bola? Sabia não. Pois é. Sabia não. Ele é destacado nisso, o Everton Ribeiro, então ele tem ali suas dificuldades físicas, até em decorrência da idade, mas ele tem uma importância muito grande. Entrega, né? Entrega. E o Cauli não consegue nem nessa parte. Que o Michel Araújo, por exemplo, consegue. O Michel Araújo é feito a facão, de fato. Mas ele é um jogador que, sem a bola, contribui, marca, divide, ganha a bola. E é por isso que ele é titular, em vez do Cauli, na ausência do Everton Ribeiro. E eu concordo também que o meio-campo do Bahia, ele, sem a bola, sofre demais para recuperar essa bola. Deveria sofrer menos. O Caio Alexandre hoje fez um jogo abaixo. A gente vai chegar nele já já. Então, o que eu penso que o Rogério precisa encontrar é alternativas para que o time, às vezes, não seja o time no formato ideal de jogar, mas que possa competir mais pelo resultado. O Bahia tomou um amasso do Cruzeiro no 3-0 do Mineirão. E num formato muito parecido com esse, tomando um sufoco na saída de bola. O 1-0 que o Bahia tomou do Flamengo também tomou sufoco na saída de bola, tomou um gol cedo. Então o Bahia precisa de uma solução, cara, de uma alternativa, de um formato de jogo. Se tal time vier e marcar em cima a minha saída, eu vou encontrar uma outra solução aqui com bola longa, com imposição física também no meio, marcar mais, enfim. Eu acho que isso
é importante, porque quanto mais você joga e se destaca, mais os adversários vão se preparar para enfrentar. Então, esse é a dor e a delícia de ser quem se quer, né? Ser. Então, o Bahia vai precisar encontrar alternativas e eu não acho que o Bahia tenha essas alternativas. Hoje o Bahia escapou muito porque a fase final de arremate do Corinthians não tinha os principais jogadores do time. Concordo muito com o nosso querido Vrum Vrum. Vamos para a análise individual, Celso? Vamos lá, pode seguir. Ronaldo, tô curioso, viu? O Ronaldo, velho, ele vai... Sabe por que ele vai ficar com o amarelo? Porque o resultado final foi positivo. Sem dúvida. Porque o que ele fez no primeiro tempo, eu não acho que foi compensado em patamar no segundo. Mas ele fez defesas que evitaram o empate do Corinthians. E tem outra coisa. Se tivesse sido o contrário, a gente poderia estar também analisando ele mais negativamente. Mas como ele cresceu depois de ter ido mal no primeiro tempo, conseguir ter recuperado ali alguma coisa, ter buscado ali algum suporte na autoconfiança nesse cenário adverso, eu acho que merece também um destaque. E eu não tinha nem pensado por esse viés que você trouxe, e eu acho que ele é muito pertinente para a gente destacar o amarelo, né? Porque às vezes é muito comum um atleta, principalmente um goleiro, né? Normalmente o erro do goleiro é decisivo. Ele tá bem e ele falha. É isso. Na reta final. Isso, exatamente. E é muito mais comum, quando o goleiro falha no início, ele seguir mal até o final. Exatamente. E o Ronaldo ter encontrado força mental, apoio emocional, que tenha sido, para ele voltar para o segundo tempo, e no segundo tempo ele evitar o empate do Corinthians com defesas importantes e de maneira segura. Foi seguro. Ele não... isso é algo para enaltecer. E aí você me ajuda muito, né? Até para argumentar o amarelo, porque esse foi o sentimento que eu tive, mas não estava sabendo traduzir, meu velho. Tudo bem. Vamos seguir, então. Gilberto. Laranja. Mal como a Zorra na marcação, mal na construção, errou uma barbaridade. Uma pena que se lesionou, porque ele vinha bem. E o Arias, eu vou dar um amarelo, porque ele entrou no segundo tempo. O Bahia não jogou, ele não jogou, mas no que lhe cabia no ponto de vista defensivo, ele se dedicou. Contribuiu. Tomou um amarelo desnecessário. Mas, enfim. David Duarte. O verde, Paulo Sérgio. Muito bem. Muito bem. Verde, Paulo Sérgio. Eu vi muitos elogios aqui no chat, vi elogios também nas redes sociais, então, mais do que merecido aí os elogios. Merecido, cara. Ele foi um jogador muito exigido e as respostas dele foram muito seguras. Cometeu uma falta para amarelo no primeiro tempo, enfim, mas eu trato a performance dele como uma performance muito boa, destacada no Bahia. Talvez a melhor. Mingo. Eu vou dar um amarelo pro Mingo. Razoável. Porque Mingo tem um aspecto defensivo que eu acho até que ele comprometeu menos. Mas Santiago Mingo é aquela coisa, ficou refém do próprio sucesso. Já vi ele fazer partidas muito melhores. Subiu muito o próprio sarrafo, né? Isso. Em especial com a bola no pé. E ele com a bola no pé foi bem errante hoje. Então, ele não foi bem. Luciano Juba. Também não foi bem, não. Vou botar o laranja nele. Mal, então, para Luciano Juba. Carlos Alexandre vermelho. Um horror. Terrível. E eu vou dizer, outro. O sarrafo é altíssimo, joga uma barbaridade. É um cara que trata a bola muito bem. E hoje o gramado tava uma seda, meu irmão. E apanhou da bola. Acevedo verde claro. Não é um verde Paulo Sérgio, mas um verde claro. Acho que entrou bem. A proposta já era outra. E ele ajudou nesse sentimento de que o Bahia estava respirando no terço final do jogo. Muita entrega, muita marcação. Michel e Jean Lucas. Jean Lucas, laranja. Sente às vezes, toma a decisão errada, mas marcou bastante. O problema todo é que o Bahia com a bola foi desastroso e ele é importante para isso também. Michel Araújo. Verde claro por causa do gol e por causa da entrega. Eu não...
Inclusive, ele se machucou no final, né? Sentiu ali o cansaço, o cãibra, ficou manquitola, mas ficou em campo, se dedicando, correndo, do jeito que dava ali. O Bahia já tinha feito todas as substituições e fez o gol, né? O primeiro gol, ele teve muita felicidade ali, e o Verdinho, claro. Não é um Verdinho maior, porque em muitos momentos o Bahia precisou dele com a bola e ele contribuiu também para o Bahia ser esse desastre com a bola. Mas em outros aspectos, eu acho que ele foi bem. E para a gente fechar aí o ataque, Ademir, Kaique e William José. Kaique, laranja, quase vermelho. Só não é vermelho porque sofreu pênalti, mas laranja. William José, laranja, só não é vermelho porque começou o lance do gol e fez um de pênalti. Que coisa. E Ademir, laranja. Olha só, velho. A gente ainda vai analisar aqui Thiago, Cauli e... Thiago vai ser laranja. Certo. Porque Thiago teve pouco tempo, porque a vontade era de dar vermelho. Ele precisa recuperar o futebol. Se tivesse mais 5 minutos, fazia mais uma besteira. Se o árbitro desse acréscimo, era capaz de... Fez uma falta boba lá, o Martins, o Corinthians doido por uma falta, ele vai que nem uma carreta desgovernada e faz a falta. Sorte que o Garro, quando cobrou, a zaga do Bahia afastou. Lúcio Rodrigues, laranja também. Tomou uma falta. E Cauli? Vermelho. Então, olha só, velho. Olha o campinho do time que venceu o Corinthians em Itaquera. Olha só. Eu quero deixar claro que o torcedor tem todo o direito de celebrar, que o resultado foi um resultado legítimo, porque o futebol permite essas coisas. Sim. É a dinâmica do jogo. Não, eu acho que a sua análise ali mais precisa dessa partida é jogar bem é difícil. Jogar bem e vencer é muito difícil. E jogar mal e vencer, meu amigo... É um negócio extraordinário. Não, extraordinário. E como eu falei, fora de casa, contra o Corinthians, meu amigo, vai celebrar. Vai celebrar, que é o que você precisa fazer. E Rogério Ceni vai ficar com o laranja, porque o time foi mal, uma barbaridade coletivamente. Uhum. E aí, quando o time vai muito mal coletivamente, o técnico precisa ser responsabilizado, tanto quanto ser laureado quando um time coletivamente também vai bem. E o melhor em campo, glorioso David Duarte, na minha opinião. Gabriel já estava ligado nisso aí. E agora sim, finalizamos o nosso campinho aí para o print. E deixa eu me despedir de Cássio Cardoso. Cássio, meu irmão, sempre uma alegria, velho, poder conversar com você. Estou à disposição. Demais, recíproco. Viu? Saudade, meu irmão. Viu? Saudade de você. Tá bom. Um cheiro para você.